Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começou a Copa do Mundo de 2022. O técnico Tite fez a sua convocação para as eliminatórias que começam já no mês de outubro, com Gabriel Menino entre as novidades. Douglas Luiz também chamou a atenção. Você sabe quem é esse jogador? O Philippe Coutinho merecia ser chamado mais uma vez? Eu senti algumas ausências do Flamengo. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Mês que vem começam as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e o Tite resolveu fazer a sua convocação para 2 jogos que o Brasil tem contra Bolívia e Peru e mudando 7 nomes em relação à última convocação, há 6 meses antes da paralisação de todo o futebol. E entre as novidades, o jovem do Palmeiras, Gabriel Menino. E o mais surpreendente é que o Menino vem jogando no meio de campo do Palmeiras, com muita qualidade, mas ele foi chamado na lista entre os laterais. Não me surpreende tanto assim, porque eu tenho dito que o Gabriel Menino é o melhor lateral direito do elenco do Palmeiras. Quando ele entrou como lateral, ele sempre jogou bem. E deu mais resposta, pelo menos na minha opinião, do que os titulares da posição, o Mike e o Marcos Rocha, que são 2 jogadores interessantes, regulares, que entregam aquilo que se comprometem, mas o Menino ele tem uma intensidade maior, ele vai à linha de fundo, ele faz cruzamentos, ele consegue combinar jogadas e ele tem essa versatilidade. Esse é o grande ponto que faz com que o Tite chame o Gabriel Menino na lateral. Inclusive ele falou sobre isso. Eu já imaginava que fosse essa justificativa e o Tite depois referendou. Quando você monta uma seleção que muitas vezes, e já prevendo um Mundial, você precisa de 23 atletas apenas, é interessante você ter no seu elenco alguns jogadores polivalentes, em que você possa utilizá-los em mais de uma função. O Tite valoriza muito isso. O Marquinhos, por exemplo, o Fabinho, o Marquinhos, zagueiro do PSG, o Fabinho do Liverpool, que jogam tanto de zagueiro como de volante. Isso facilita a vida do técnico, que na ausência de algum titular, de algum jogador, ele consegue fazer esse improviso sem perder qualidade técnica. O Gabriel Menino é esse exemplo. Ele mesmo jovem, ele consegue jogar bem tanto no meio quanto na lateral. E vejam só, foi convocado justamente nessa função. A outra novidade, se é que a gente pode colocar assim, para muita gente que não entende muito, assim, não acompanha, melhor dizendo, o Douglas Luiz, jogador revelado pelo Vasco, de 22 anos apenas, destaque do futebol inglês, que já fora chamado pelo Tite em outubro do ano passado, vem constantemente aparecendo, em seleções de base, sub-20, sub-23, e voltou a aparecer agora na principal. Ele é um jogador muito interessante, ele é um primeiro volante de muita força física na marcação e uma ótima saída de bola, uma ótima bola longa, lançamentos, ele tem muita qualidade no passe, ele é um jogador muito interessante mesmo, tanto que ele é vendido do Vasco para o Manchester City e o Manchester City vende ele para o Aston Villa por 15 milhões de libras, na época 70 milhões de reais, hoje até mais do que isso. E o próprio Manchester City está tentando recomprar, estava pelo menos antes da janela, por um valor acima, por um valor superior, que chegava a quase 200 milhões de reais. E ele entrou na disputa juntamente com o Arsenal também na Inglaterra, mas ele acabou ficando no Aston Villa. É um jogador muito bom, que ainda vai ser vendido para um outro clube de maior expressão, e com isso o Vasco da Gama vai lucrar mais dinheiro com isso, nessas revendas que ele vai sofrendo, vai passando, e mais do que isso na seleção brasileira. Eu acho que é uma oportunidade interessante para a gente ver esse jogador. O Philippe Coutinho foi uma, digamos assim, surpresa negativa, porque o Coutinho, apesar de ter disputado a última temporada, emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique, não ter sido titular, mas ter entrado em alguns jogos e ter ajudado e tudo mais, e ele é um grande jogador, a gente sabe disso, ele não tinha tido bons momentos no Barcelona. No Bayern de Munique ele não se afirmou como titular, nem perto daquele Philippe Coutinho do Liverpool, e na seleção brasileira o Coutinho simplesmente não acontece. Mas tudo bem, eu até tentei encontrar algum meia entre os selecionáveis do Tite para tentar dizer, não, esse cara tinha que ser chamado na vaga do Coutinho, e eu não encontrei. Então,
vai naquilo que o Tite defende muito, que é a formação de um time. São poucos encontros que a seleção tem ao longo do ano e você precisa manter uma base, mesmo que o momento técnico do jogador não seja o mais indicado. Eu imagino que seja essa a explicação. E aí, vamos para a lista, porque aí a gente vai analisando caso a caso e eu vou dando mais uns pitacos. Por exemplo, os goleiros aí, o Alisson do Liverpool se recuperou de lesão, ele é titular absoluto. O Ederson dessa vez não aparece, o Santos do Atlético Paranaense, muito bom jogador, juntamente com o Everton do Palmeiras. Não tem o que discutir nessa convocação dos goleiros. Vamos para as laterais, ó, o Danilo da Juventus, o Gabriel Menino do Palmeiras, olha o Alex Telles aí do Porto, ótimo jogador, inclusive é cotado também para outros mercados, porque ele realmente é muito interessante e já tirou a vaga nesse momento do Alexandro, né? Ele e o Renan Lodge, do Atlético de Madrid, que também é outro jogadoraço, e os dois mereceram a convocação. Na zaga, muita gente discute o Thiago Silva, né? O Thiago Silva, ele se aposentou, digamos assim, né, do PSG, mas foi vendido ao Chelsea e fez uma ótima reta final de temporada com o PSG. Ainda acho que é um jogador muito interessante, mesmo com todos os questionamentos que as pessoas têm em relação a ele. Fazendo dupla com Marquinhos, que ainda está no PSG e que estava atuando, né, mais recentemente como volante, mas também joga muito bem como zagueiro, acho um jogadoraço, tá tudo certo nesses dois. Aí o Felipe aparece do Atlético de Madrid, ex-Corinthians, o que também considero muito válido você dar uma chance para ele, porque é um ótimo zagueiro jogando em alto nível também no futebol europeu. Juntamente com Rodrigo Caio do Flamengo. O Flamengo não vive uma boa fase, um bom momento de afirmação como vivera no ano passado, mas aí eu acho que vem naquela construção do time do Tite, a confiança que ele tem. O Caio não está jogando mal no Flamengo, apesar dos percalços que o rubro-negro tem sofrendo, mas digamos que não é o mesmo momento do que 2019. Mas aí, de novo, vai naquela manutenção da base formada pelo Tite. Vamos para o meio-campo. Casemiro do Real Madrid, indiscutível. Fabinho do Liverpool, grande temporada, jogou demais. Bruno Guimarães do Lyon, acertadíssimo também. O Douglas Luiz aparecendo aí do Aston Villa. O Coutinho do Barcelona, que a gente já falou. E o Everton Ribeiro do Flamengo. Ninguém está jogando mais no Flamengo do que o Everton Ribeiro. Se tem alguém que está jogando bola nesse Flamengo, é o Everton Ribeiro. Não de hoje, né? Não de agora. Merece demais essa convocação. No ataque, não tem como discutir esse ataque, né, gente? Olha aí, Gabriel Jesus do Manchester City, o Rodrigo do Real Madrid voltando a aparecer, importante, esse jogador jovem de muita capacidade no 1 contra 1 pelos lados do campo, joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Neymar, obviamente, do PSG, o Everton Cebolinha, que agora está no Benfica, não é mais do Grêmio, mas que tem que aparecer porque nos últimos anos, 2 anos no futebol brasileiro também, sobrando com muita qualidade técnica, e na Copa América ele arrebentou, né? Sem o Neymar, ele foi o nome da nossa seleção, junto do Daniel Alves, que está machucado e por isso também não foi chamado. O Roberto Firmino do Liverpool também, ótima temporada, e o Richarlison do Everton. Vamos lá, a gente pode até questionar se o Tite não deveria ter olhado para o Brasil aqui, para alguns jogadores que estão se destacando, como o Marinho no Santos, por exemplo. Tá bem, acho que merecia uma chance, mas não posso discutir ele levar o Richarlison do Everton, o Firmino do Liverpool. São jogadores jogando em alto nível no futebol de maior exigência do planeta e que na seleção também correspondem. Então não tenho o que discutir, mas uma chance para o Marinho, óbvio que seria legal. Muita gente falou no Thiago Galhardo também, apesar da idade de 31 anos, está jogando muita bola realmente, talvez merecesse uma chance. Talvez sim, talvez não para agora, talvez para um amistoso, para testar, e não necessariamente em jogos de eliminatórias. Pode acontecer. Agora, olhem que curioso. A gente termina 2019, naquele time do Flamengo de Jorge Jesus, pedido na seleção brasileira, praticamente o time todo do Flamengo com Neymar ali na frente, de repente. E agora o Tite não convocou o Gabigol nem o Bruno Henrique e pouca gente questiona. Porque não tem o que questionar. O momento desses dois jogadores não é bom. E futebol é momento. Ah, Chico, mas o Rodrigo Caio, o Coutinho também não estão em grande momento e foram chamados. Aí a gente volta naquela explicação da construção de um time. Não que o Bruno Henrique e o Gabigol não devessem estar nessa construção de time, mas a gente sabe que o Tite avalia outras coisas também. Não sei se é comportamento. O Bruno Henrique até tem uma idade mais avançada do que o Gabigol,
E o Tite está pensando em 2022. E o Bruno Henrique está mal tecnicamente. Assim como boa parte do time do Flamengo nesse ano de 2020. Como isso acaba interferindo na seleção também. E o Gabigol precisa recuperar o seu futebol e o seu alto nível para voltar para a seleção. Nesse momento eu não posso, de novo, discutir esse ataque convocado pelo Tite. Senhoras e senhores, essa foi a primeira convocação do Tite nas eliminatórias, visando a Copa do Mundo de 2022. Já começou, já está batendo na porta. Pode comentar aqui embaixo quem que tinha que ter sido chamado, quem que não deveria ter sido chamado. Quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!